20 de março de 2025. Bem acima do Mar Vermelho, uma formação de pequenos drones surgiu no horizonte, rápida, baixa e indo direto para um corredor estratégico da Marinha dos Estados Unidos. Lançados de um território controlado pelos Houthis no Iêmen, os drones não eram grandes, mas não precisavam ser. Armados ou não, eram uma ameaça séria para embarcações, radares e forças americanas na região. A ordem era simples: interceptar. Em poucos minutos, um FA-18F Super Hornet dos Estados Unidos do VFA-11, conhecido como Red Reaper, estava no ar. Mas algo estava diferente desta vez. Ao invés de lançar um míssil de milhões de dólares, o jato usou algo bem mais barato e surpreendente: foguetes guiados por laser. O piloto escolheu uma arma que poucos esperavam ver nessa batalha: o APKWS Advanced Precision Kill Weapon System. Originalmente projetado para helicópteros, agora havia sido modificado para jatos de alta velocidade e estava prestes a ser testado em combate real. Um por um, os drones caíram, silenciosamente, de forma limpa, com precisão mortal. Sem explosão, sem alarde, apenas resultados. Mas não se tratava apenas de um jato ou de uma interceptação. Foi uma mudança de estratégia, de custos e da forma como os Estados Unidos lidam com ameaças de baixo custo que continuam evoluindo. Por que os Estados Unidos trocaram mísseis por foguetes? O que diferenciou esse ataque dos anteriores? E o que isso significa para o futuro do combate aéreo? Vamos analisar isso. No momento em que o FA-18F travou o alvo, o tom do combate mudou. Esse não era o combate para o qual a maioria dos pilotos treina. Não houve combate aéreo, perseguição supersônica ou guerra furtiva com interferência de radar. Foi mais simples e, de muitas maneiras, mais estranho. No radar, os drones eram pequenos pontos que se moviam rápido. As rotas de voo eram erráticas, provavelmente para criar efeito de enxame ou confundir sistemas de defesa automatizados dos navios de guerra dos Estados Unidos. Mas o Super Hornet não contava com as defesas do navio desta vez. Ele tinha sua solução. Debaixo de suas asas, o piloto selecionou uma opção inesperada: um pod carregado com foguetes APKWS. Esses não eram mísseis guiados por calor ou armas de longo alcance guiadas por radar, mas foguetes Hydra de 70 mm aprimorados com kit de orientação a laser. Leves, baratos e incrivelmente precisos. Com o drone travado no sistema de mira, o piloto disparou. O primeiro foguete foi lançado suavemente, cortando o céu com impulso controlado e quase silencioso. Ele não explodiu como um Sidewinder, nem deixou fumaça como um Tomahawk. Ele simplesmente acertou o alvo. Alvo abatido. E então, de novo, outro drone, mesma sequência: travar, disparar, impacto, acabou. O APKWS provou ser não apenas preciso, mas eficaz de uma forma que surpreendeu muitos que assistiram à análise pós-missão do incidente. Mísseis tradicionais são exagerados para drones pequenos, caros, pesados e limitados em quantidade. Mas com o APKWS, o piloto podia carregar mais, engajar mais rápido e guardar os grandes mísseis para ameaças maiores. O que tornou esse encontro ainda mais único foi a eficiência, em um tempo em que as forças armadas são avaliadas tanto pelas relações de custo por abate quanto pelo poder bruto. Usar um foguete de 27 mil dólares para derrubar um drone que custou 20 mil dólares de repente fazia muito mais sentido do que disparar um míssil de 400 mil dólares. Os drones dos Houthis não tiveram muita chance. Projetados para explorar falhas nos sistemas de defesa aérea por serem pequenos, rápidos ou baratos demais, agora enfrentavam uma resposta igualmente ágil e econômica. O resultado é uma arma que atinge o alvo com precisão de centímetros, sem o custo ou a complexidade de um míssil completo. Ainda mais impressionante é sua origem. O APKWS foi originalmente projetado para helicópteros e aeronaves de ataque leve, como o AH-60 e 4 Apache ou o AH-1Z Viper do Corpo de Fuzileiros Navais. Ele não foi feito para caças velozes. Mas, com ameaças em evolução como enxames de drones, a Marinha e a Força Aérea viram potencial. Integrar o APKWS em caças, como o FA-18, não foi apenas uma jogada tática inteligente, foi uma revolução orçamentária no combate. E não se engane, esses foguetes são mortais.
Já foram comprovados em combate no Afeganistão, Iraque e Síria. Mas 20 de março foi uma das primeiras confirmações públicas do uso deles contra um enxame de drones sobre águas abertas a partir de jatos em alta velocidade. Essa adaptabilidade faz do APKWS algo maior do que apenas uma arma. É um símbolo de um novo tipo de combate aéreo. Nem sempre maior, nem sempre mais rápido, mas mais inteligente. Por décadas, os caças dos Estados Unidos foram feitos para dominar ameaças mais sofisticadas. Aeronaves inimigas, instalações de radar, sistemas avançados de mísseis. Mas, nos últimos anos, o campo de batalha mudou. A ameaça mais comum nem sempre é um caça. É um drone, pequeno, rápido, difícil de ver e barato. É por isso que os Estados Unidos tiveram que repensar como revidar. Atirar um míssil de $500 milhão sempre que um drone passa rente a um navio de guerra não é viável. Não é só desperdício de dinheiro, mas também limita quantos confrontos um piloto pode enfrentar por missão. Mísseis ar-ar tradicionais são pesados, limitados em número e feitos para ameaças de mesmo nível. O PKWS muda essa equação. Com foguetes guiados a laser, um caça pode carregar mais armas, disparar mais rápido e responder de forma proporcional à ameaça. Em vez de gastar $400 mil em um míssil para derrubar um drone de peças de reposição, o piloto pode optar por um foguete de $27 mil, escolha mais inteligente em custo e efeito. O benefício, porém, não é só econômico. Armas guiadas a laser reduzem os danos colaterais. Sua precisão as torna ideais para alvos pequenos. Nem todas as ameaças modernas são complexas. Às vezes só são constantes. Vencer nesse ambiente é lutar de forma mais inteligente, não só com mais força. O incidente de 20 de março mostrou não só uma nova arma, mas também uma mudança de mentalidade. Por décadas, o combate aéreo foi definido por velocidade, furtividade e poder. Os caças eram avaliados por quão rápido podiam voar, quão alto podiam subir e quão avançados eram seus sistemas de mísseis. Mas, à medida que o campo de batalha evolui, também evoluem os critérios de sucesso. Hoje, a aeronave mais eficaz nem sempre é a mais cara. É aquela que pode enfrentar a maior variedade de ameaças e fazer isso com precisão e economia. O ataque do APKWS sobre o Mar Vermelho marcou um ponto de virada. Isso mostrou que os Estados Unidos não estão mais focados apenas em combates aéreos de alto nível ou em bombardeios em larga escala. O futuro depende da adaptabilidade. As missões agora exigem a capacidade de passar instantaneamente de rastrear um jato em alta velocidade para interceptar um drone do tamanho de uma mochila. Foguetes guiados a laser como o APKWS dão aos pilotos de caça essa flexibilidade. Em vez de guardar toda a sua munição pesada para alvos principais, os pilotos agora têm uma arma intermediária, algo que podem usar rapidamente, com precisão e sem se preocupar com custo ou uso excessivo de força. Isso altera o planejamento de futuros combates aéreos. Esquadrões modernos treinam para ameaças em vários níveis, não apenas contra um tipo de inimigo. Drones, lanchas rápidas, bloqueadores de radar e até enxames de VANTs interligados em rede. Eles precisarão de armas tão variadas quanto essas ameaças. Não é mais só dominar o espaço aéreo. É sobre gerenciar o espaço aéreo, controlar o ritmo, limitar o risco e manter a superioridade estratégica sem escalada desnecessária. Os militares dos Estados Unidos sabem que o próximo conflito não será como o último, e os pilotos que voam nas missões de hoje, eles estão treinando para um futuro onde cada disparo conta. Não apenas taticamente, mas também financeiramente e politicamente. O foguete guiado a laser não é mais uma ferramenta de nicho, agora é uma opção de primeira linha. Esta escolha está mudando a forma como os Estados Unidos voam. Quando um jato americano derruba drones inimigos com foguetes guiados a laser, não é só vitória tática, mas também mensagem estratégica. E essa mensagem vai muito além do Mar Vermelho. Para os Houthis, a interceptação de 20 de março foi mais que um revés, foi um choque de realidade. Por anos, eles exploraram brechas nos sistemas de defesa tradicionais. Seus drones são baratos, móveis e fáceis de lançar de locais remotos. Eles usaram esses recursos para vigilância, atacar navios comerciais, infraestrutura de petróleo e embarcações navais aliadas.
A força deles sempre esteve na relação entre custo e impacto. Gastam US$ 10.000 em um drone, forçam o inimigo a gastar meio milhão para pará-lo, é isso. Mas desta vez a equação se inverteu. Com o APKWS, os Estados Unidos igualaram a estratégia de baixo custo, sem sacrificar precisão ou controle. Isso complica o manual de estratégias dos Houthis. Forças por procuração como Hezbollah, milícias apoiadas pelo Irã e operadores de drones não estatais em todo o mundo observam atentamente. Esses grupos dependem de táticas de enxame e pressão assimétrica para sobrecarregar os recursos do Ocidente. A solução não eram bombas maiores, mas sim mais inteligentes. O tipo de ataque que envia um sinal global. Pode nos atacar com enxames de drones, mas estamos prontos e não gastaremos milhões para impedir você. Isso altera a relação risco-recompensa para grupos que sempre assumiram que os Estados Unidos só reagiriam a provocações significativas. Isso também tem implicações para atores estatais, especialmente o Irã. Teherã tem apoiado e fornecido tecnologia de drones aos Houthis, apostando que o assédio aéreo barato poderia imobilizar recursos dos Estados Unidos e projetar poder regional. Mas agora o retorno desse investimento parece mais fraco. Um único FO-18F com armas de precisão de baixo custo foi capaz de neutralizar várias ameaças sem precisar de um ataque a partir de um porta-aviões, de um enxame de drones próprio ou de um engajamento prolongado. Esse tipo de eficiência torna a escalada muito menos atraente para os rivais dos Estados Unidos e mais perigosa para as forças por procuração que fazem o trabalho sujo. E não vamos esquecer os aliados dos Estados Unidos. Nações no Golfo, na África Oriental e até mesmo no Indo-Pacífico têm observado as respostas dos Estados Unidos às ameaças de drones com interesse crescente. O uso do APKWS demonstra um arsenal flexível que pode ser dimensionado, adaptado e implantado rapidamente. Não se trata apenas de proteger navios. É sobre defender a credibilidade. Promessa de enfrentar ameaças proporcional e decisivamente. Assim, o incidente de 20 de março não foi só uma nota de rodapé militar. Foi um recado estratégico entendido com clareza por toda a região e muito além. O confronto de 20 de março não terminou quando o último drone caiu. De muitas maneiras, foi apenas o começo. Porque o que aconteceu sobre o Mar Vermelho não foi apenas uma vitória, foi um teste, e um teste que foi superado com louvor. Agora que os Estados Unidos mostraram que podem armar caças rápidos com foguetes guiados a laser de baixo custo, a próxima pergunta é: até onde isso vai chegar? Espere ver mais aeronaves dos Estados Unidos como FA-18, F-16 e até mesmo A-10 equipadas com APKWS para ataques rápidos e eficientes contra pequenas ameaças móveis. Isso não vai substituir mísseis, não vai substituir drones, mas adiciona um novo nível de resposta, que preenche a lacuna entre o exagero e a inação. Os grupos de porta-aviões já estão repensando suas configurações de armamento. Agora, os comandantes têm uma opção comprovada que é escalável, flexível e muito mais acessível em confrontos prolongados. Isso faz diferença, especialmente em regiões como o Mar Vermelho, onde as ameaças são constantes, de baixa tecnologia e politicamente sensíveis. Enquanto isso, os Houthis provavelmente reavaliam sua doutrina de drones. O que antes funcionava, a interrupção barata com enxames aéreos, já não é mais uma tática de pressão certa. Se cada drone pode ser neutralizado rapidamente e a baixo custo, o incentivo para usá-los em massa diminui. Espere por mudanças, perfis de drones mais furtivos, voos em altitudes mais altas, mais interferência no GPS. O jogo de gato e rato ainda não acabou. E os Estados Unidos também vão continuar se adaptando. Esse tipo de poder de fogo flexível se encaixa bem em doutrinas militares em evolução, como letalidade distribuída e agrupamento adaptativo de forças. Unidades menores podem agir sozinhas com ferramentas adequadas, enfrentando ameaças em rápida evolução sem depender sempre de cobertura aérea ou autorização para mísseis. A lição aqui é clara. A guerra moderna não se trata mais apenas de força bruta. É sobre precisão, custo e ritmo. E graças a armas como o APKWS, os Estados Unidos acabaram de provar que podem vencer nessas três frentes, mais rápido, de forma mais inteligente e sem gastar muito. Um único caça americano, um enxame de drones e um sistema de armas que ninguém esperava ver na batalha.
O dia 20 de março não foi sobre força esmagadora. Era superar a ameaça com inteligência. Rápido, preciso e sem desperdiçar um único disparo. Foguetes guiados a laser como o APKWS estão mudando as regras. Não só para pilotos, mas também para comandantes, estrategistas e quem observa como a guerra moderna é realmente travada. Porque, nesta nova era, quem se adapta mais rápido costuma vencer antes mesmo do próximo movimento. O que você acha? Esse é o futuro do combate aéreo, com armas mais baratas e inteligentes fazendo o trabalho que antes era feito por mísseis? Ou será este o início de uma nova corrida armamentista entre drones e sistemas criados para destruí-los? Me diga o que você pensa nos comentários, e se quiser ir além e apoiar o canal diretamente, junte-se à frota. Você receberá distintivos de fidelidade, respostas prioritárias e nos ajudará a trazer mais histórias navais reais à tona. Clique em Seja Membro no nosso canal e junte-se a nós. Obrigado por assistir e, como sempre, fique atento, mantenha-se informado e continue de olho nos céus.